Uma cela de 6 metros quadrados. Paredes de concreto. Temperatura gelada. Essa é a realidade atual da mulher que controlou a Venezuela por 2 décadas sem nunca ter sido eleita presidente. Cília Flores dormia em palácios. Hoje acorda às 6 da manhã ao som de uma campainha em uma das prisões mais temidas dos Estados Unidos. Seu marido, Nicolás Maduro, está no mesmo prédio, mas ela não pode vê-lo, não pode tocá-lo, não pode sequer falar com ele. Separados por paredes de concreto e protocolos de segurança que garantem que eles jamais se encontrem. Mas quem realmente é essa mulher? Como alguém que começou como uma advogada desconhecida defendendo presos políticos, chegou a contratar 47 familiares com dinheiro público e construiu uma rede de poder tão sólida que os venezuelanos a chamavam de a floristeria. E por que, segundo promotores federais americanos, ela pode passar ainda mais tempo na prisão do que o próprio Maduro? Hoje, você vai descobrir a verdadeira história de Cília Flores. A vida no inferno de Brooklyn. Onde estão Maduro e Cília agora? Cília Flores acorda todos os dias às 6 da manhã, em uma cela gelada de concreto no Metropolitan Detention Center do Brooklyn, dormindo sobre um colchão miserável de apenas 5 centímetros, colocado diretamente sobre uma laje de metal fria. Seu único conforto é um cobertor de lã fino, que não protege do frio cortante do inverno de Nova York. A ex-primeira-dama da Venezuela agora vive 23 horas por dia, trancada nessa cela minúscula, com paredes de concreto, um vaso sanitário de aço inoxidável, uma pia básica e vigilância constante por câmeras de segurança. Não há aquecimento adequado, não há ar-condicionado. A temperatura é insuportável no verão e congelante no inverno. A comida que Flores é forçada a comer define perfeitamente o horror de sua nova realidade. As refeições servidas no MDC Brooklyn são regularmente contaminadas com larvas e vermes vivos, um sinal grotesco de decomposição e completo descaso. Múltiplos processos judiciais documentaram essa comida infestada de parasitas sendo servida aos detentos. Imagine a mulher que comia em palácios, agora tendo que escolher entre comer comida com larvas ou passar fome. A prisão também é infestada de ratos que circulam livremente pelos corredores e celas, tornando cada refeição um pesadelo visual e sanitário. A União de Liberdades Civis de Nova York descreveu oficialmente a instituição como tendo comida estragada, violência descontrolada e falta de atendimento médico. O isolamento de Flores é brutal e psicologicamente devastador. Ela está confinada na Special Housing Unit, a unidade de segurança máxima para prisioneiros de altíssimo risco, o mesmo local onde El Chapo ficou antes de ser transferido. Ela passa 23 horas por dia completamente sozinha em sua cela, sem contato humano significativo. Sua única hora de recreação acontece em uma área extremamente restrita, sob escolta rigorosa de guardas armados. Mais cruel ainda, seu marido Nicolás Maduro está na mesma prisão, mas em área completamente separada. Eles não têm contato regular um com o outro. Não podem se ver, se tocar ou se falar, a menos que ambos consigam agendar reuniões com advogados ao mesmo tempo, uma coordenação quase impossível no sistema prisional. Quando ela precisa sair da cela, é escoltada sob protocolos de segurança máxima, frequentemente algemada, tratada como uma das criminosas mais perigosas do mundo. A prisão onde Flores está detida tem uma reputação devastadora. Advogados, ex-detentos e até juízes federais descrevem o MDC Brooklyn como inferno na terra, repugnante e tendo condições horripilantes e desumanas.
Alguns juízes federais simplesmente se recusam a enviar réus para lá, considerando as condições uma violação dos direitos constitucionais. A instalação é cronicamente superlotada, com falta severa de pessoal, má administração dos cuidados de saúde e negligência sistêmica em todos os níveis. O histórico de violência e tragédias no MDC Brooklyn assombra cada dia de Flores. Em junho de 2024, Uriel White foi esfaqueado até a morte por outro detento dentro da prisão. Edwin Cordeiro foi morto em briga interna. Em março de 2025, 23 detentos foram indiciados por crimes cometidos dentro da própria instituição, incluindo contrabando de armas escondidas em sacos de Doritos e múltiplos esfaqueamentos. Flores está cercada por violência a qualquer momento. Seus vizinhos incluem Luigi Mangione, acusado de assassinar o CEO da United Healthcare, Hugo Carvajal, ex-chefe de espionagem venezuelano que traiu Maduro, e membros do Trem de Aragua, uma das gangues mais violentas da América Latina. Em janeiro de 2019, uma crise de queda de energia deixou o MDC Brooklyn em escuridão quase total por uma semana inteira durante o inverno rigoroso. Centenas de detentos ficaram confinados em celas geladas, com temperaturas congelantes, banheiros que não funcionavam e condições sanitárias absolutamente repugnantes. Os prisioneiros ficaram dias sem poder usar os vasos sanitários adequadamente, criando um ambiente fétido e desumano. Esse incidente resultou em um processo que terminou com um acordo de 10 milhões de dólares para compensar 1.600 detentos. Flores vive diariamente com o medo de que isso aconteça novamente. Quem é Cília Flores, da pobreza ao palácio? Cília Adela Flores nasceu em 15 de outubro de 1956 em Tinaquilo, uma cidade pequena no interior da Venezuela. Ela era a mais nova de 6 irmãos. Aos 4 anos, sua família abandonou o interior e se mudou para Caracas, mas não para os bairros nobres. Foram viver nos bairros populares, nas favelas onde as ruas eram de terra e a água chegava quando aparecia. Flores estudou em escolas públicas e se formou em Direito pela Universidade Santa Maria aos 32 anos. Uma idade tardia para terminar uma graduação. Mas aqui está o primeiro detalhe que quase ninguém menciona. Quando conheceu Hugo Chávez, em 1992, ela já estava casada há 14 anos com Walter Gavidia e tinha 3 filhos. Seu relacionamento com Nicolás Maduro começou enquanto ainda estava casada. Passaram 2 décadas juntos antes de finalmente se casarem oficialmente em julho de 2013, apenas 3 meses após Maduro vencer as eleições presidenciais. O que transformou Cília Flores de uma advogada comum em uma das pessoas mais poderosas da Venezuela? A resposta está em uma decisão que ela tomou em 1992. Naquele ano, um tenente-coronel chamado Hugo Chávez tentou derrubar o presidente. O golpe fracassou. Chávez foi preso. E Cília, então uma advogada de 35 anos especializada em direitos humanos, viu uma oportunidade. Ela se apresentou na prisão e ofereceu seus serviços legais. Trabalhou incansavelmente para conseguir a libertação de Chávez. Em 1994, ela conseguiu. Chávez saiu da prisão e nunca esqueceu quem o ajudou. Quando ele venceu as eleições presidenciais em 1998, Cília começou sua escalada ao poder. Em 2000, foi eleita deputada. Em 2006, tornou-se a primeira mulher na história da Venezuela a presidir a Assembleia Nacional, não com carisma público ou discursos memoráveis, mas com lealdade absoluta e a capacidade de estar sempre no lugar certo, ao lado das pessoas certas, no momento certo